tá? Gostaria de lembrar que a gente está com propósitos normativos nesse curso, né? O nosso curso, ele não tem por objetivo a gente ficar entrando em outros tipos de gramáticas, né? Mas sim reforçar o fortalecimento, o relembrar, ah, fortalecer ou relembrar noções basilares, né, da gramática tradicional, dos estudos normativos da gramática, tá? Então, por isso, eu sempre vou me pautar aqui na revisão da nomenclatura gramatical brasileira, tá? E segundo a nomenclatura gramatical brasileira, nós vimos que existem alguns tipos de morfemas. Lembrando que o morfema é designado, segundo a tradição gramatical, como a menor unidade linguística com significação, né, que se oporia ao fonema, que seria a menor unidade linguística sem significação, né? Eu acho que vocês já chegaram a responder esse tipo de questão lá no nosso questionário, tá? Então, os tipos de morfemas, que seriam justamente essas pequenas unidades que formam a palavra, seria raiz, radical, tema, vogal temática, afixo, desinência, vogal de ligação, consoante de ligação, tá? Lembrando que o radical é o morfema que contém o semantema, tá? O significado extralinguístico, também chamado de lexema ou morfema lexical, né? E a raiz nada mais é do que o radical primário, tá? E aí logo mais a gente vai ver o que é o radical primário. E também lembrando que as cognatas são as palavras que detêm o mesmo radical primário formando uma família, tá? O radical, a raiz, lembrando que ela é estudada na análise diacrônica, ou seja, na análise histórica, sobretudo em referência a línguas antigas, tá? A reconstituição de línguas antigas, tá? O que é o radical primário? O radical primário, ele coincide com o que nós vamos ver, muito aparecendo nas gramáticas, a palavra primitiva ou só primitiva, tá? Ela se opõe ao quê? A palavra derivada. Então, a palavra primitiva seria justamente essa que é formada única e exclusivamente pelo radical primário, mas no máximo as suas desinências. E a palavra derivada, ela resulta de uma outra palavra, tá? Ou de um processo de formação de palavra, que é o que nós vamos ver. Então, o radical ele pode ser também secundário, terciário, né, como acontece em embelezamento. Então, a gente vê que para formar embelezamento, nós precisamos de 4 etapas de formação de palavras. Então, a primeira etapa é bel, para formar belo, belo, né? Então, você tem o radical e forma belo. Depois, você junta esse radical, né, a esa, formando beleza. Veja que formou outra palavra. Aqui temos um substantivo, aqui temos um adjetivo e aqui nós temos um substantivo. Aí, para eu formar embelezamento, eu preciso de beleza formar um verbo, tá? Então, eu vou colocar em e o ar para dar embelezar. E a partir de embelezar, ou seja, aqui eu tenho um radical secundário, tá? No beleza, eu já tenho um radical secundário. E veja que esse radical, inclusive, é temático, né? Até porque eu tenho palavras diferentes. E aí, de embelezar, uma vez que eu tenho embelezar, eu posso anexar o sufixo mento para formar substantivo novamente. Então, embelezar, um radical, um radical embeleza, né, que é um radical terciário, mais o mento vai formar embelezamento. Tá? Então, eu tenho essas etapas no processo de construção da palavra para conseguir gerá-la. Tá? Bom, a gente viu também que se a palavra contém mais de um radical, se chama de composta. Tá? Então, plano alto, planalto, né? Água, a guarda-chuva, tá? O tema nós vimos que é a radical, mas a vogal temática, lembrando que a vogal temática, ela é
Tá chovendo? É a vogal temática. E que a vogal temática ela é a, e, I no átonos. ahn, Só um segundinho. Ah, é? Tá, e eu termino a aula aqui lá pelas 11, 10 horas, se você quiser. Você consegue ver aqui? Ah, porque você tem atividade lá, né? Tá, então eu vou tentar não esquecer. Tá, tá bom? Isso, tá. Tá certo, tá certo. Desculpa, pessoal. Então, daí temos as vogais átonas A, E e O nos nomes e as vogais A, E e I nos verbos que são tônicos, tá? Elas vão possibilitar com que a gente classifique, sobretudo os verbos em primeira, segunda, terceira ou quarta conjugação. Primeira, segunda, terceira conjugação, não tem quarta. Os afixos, o afixo ele é um morfema derivacional, tá? Que ele vai se anexar ao tema, ou se esse tema se o radical tiver depois, se esse tema tiver como vogal temática zero, a um radical atemático, tá? E justamente o afixo que vai dar a possibilidade de originar uma palavra derivada, tá? Um neologismo ou acrescenta uma nova significação. São de dois tipos: o prefixo, aquele que vem na frente do radical, anteposto, e o sufixo, que vem pós-posto ao radical. Tá? É importante chamar atenção para a questão do que ele vai causar. Tá? Se ele pode acrescentar uma nova significação ou ele pode mesmo mudar a classe gramatical da palavra. Só que a gente vai ver que isso é colocado questões. Os sufixos, né, acrescentando mais uma informação, ele vai ser classificado de três tipos: nominal, se dá origem a nome; verbal, se dá origem a verbos; e adverbial, se dá origem a advérbios. O único sufixo adverbial é o mente, tá? Ok? Aí a gente tem a desinência. A desinência ou terminação, né? Ela é um morfema categorial, tá? Que ela pode vir depois do tema ou não, né? Depois do radical atemático, ou seja, do morfema zero no radical atemático. E ela vai possibilitar com que as palavras variem, flexionem, tá? Ou seja, é uma flexão na terminação da palavra, de tal modo que possibilite com que ela ou realize gênero e número, ou número, pessoa, modo e tempo, tá? Ela vai estar nas palavras variáveis, tá? Ela vai aparecer nas palavras variáveis, porque ela justamente possibilita essa variação, tá? A flexão, ela não muda, aqui, ó, ela não é usada para formar novas palavras, tá? Diferentemente da derivação, tá? Da anexação de morfemas categoriais, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, os desinências elas podem ser nominais ou verbais. Nominais, ou seja, pertencem aos nomes. Todas aquelas categorias que entram nas categorias dos nomes, que vão ser, logo depois a gente vai ver os substantivos e adjetivos, sobretudo, os numerais, sobretudo os numerais flexionados, tá? E os pronomes, tá? De uma maneira larga. De uma maneira mais estrita, vão ser os substantivos e os adjetivos, que vão entrar nas categorias dos nomes. Tá? E os verbos, bom, tá? Acho que razoavelmente todo mundo sabe o que é um verbo. Depois a gente vai entrar nisso com mais detalhes. E por último, nós temos aí as vogais a consoantes de ligação.
Tá? As vogais e consoantes de ligação, elas são elementos, olha que interessante, elas são elementos não significativos que possibilitam a junção de elementos significativos para melhorar a pronúncia. Tá? Eles são chamados também de interfixos, tá certo? Ou seja, então, na nossa língua, além dos prefixos e dos afixos, haveriam os interfixos. Agora, daqui é uma grande questão, tá? Boa noite, tá? Ok. Então, nós temos aqui o exemplo das vogais de ligação, né? Gasômero, frutífero, carnívoro e as consoantes de ligação, tá? Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos fazendo aquela revisão para poder avançar no conteúdo, que é a aula que não teve. Alguns de vocês já tiveram na aula da quinta-feira, então é o mesmo conteúdo. Eu creio que daqui uns 30 minutos nós vamos passar para o assunto novo, tá? Bom, lembrando também que na análise mórfica, né? Na análise mórfica, nós podemos aqui pressupor o prefixo zero, que é justamente ele que vai entrar nos lugares vazios na fórmula. Tá? Se você pensa numa forma estrutural da palavra, tá? Essa fórmula ela pode ter lugares vazios, tá? Como nós vimos até então. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Tá, então vou seguir em frente. Nos processos de formação de palavras, a gente pode aqui pensar, né, que toda língua, tá? Toda língua ela tem uma estrutura dinâmica, tá? Que possibilita uma circulação, entrada e saída de palavras, né, nessa língua. Essas palavras que entram são chamadas de neologismos, tá? Neoformas, tá? Neologismos. E as palavras que estão caindo em desuso e morrem, né, são chamadas de arcaísmos, tá certo? Os neologismos eles podem acontecer por três tipos de processo. O processo de empréstimo, ou seja, você no contato linguístico possibilita com que uma palavra entre para essa língua. Tá? É normalmente chamada de empréstimo, mas eu prefiro o termo importação. Tá? A atribuição de uma nova significação a uma palavra já existente. Ou a formação de novas palavras, quer por derivação, quer por composição. Tá? O procedimento que mais possibilita, que é mais produtivo na nossa língua, é a derivação. Tá? É importante vocês saberem que nem todos os neologismos sobrevivem. Muitas palavras são criadas e elas não sobrevivem. Tá? Elas são criadas para algum efeito e não são registradas. Elas, para eles sobreviverem e deixarem de ser neologismos, eles têm que ser dicionarizados. Agora, veja que isso depende de um trabalho de lexicógrafos, terminólogos, geolinguistas que registrem isso. Né? Então, por exemplo, vocês estavam falando que fresqueia é uma palavra que é muito corrente na boca do gaúcho, mas ela não está no dicionário. Né? Então, vamos dizer assim, que para vocês não se trata de um neologismo, vocês não têm nenhum sentimento de neologia, por mais que ela não esteja no dicionário. Tá? Então, esse é um trabalho de lexicógrafos, terminólogos e geolinguistas que fazem mapas linguísticos, fazem recenseamento, entrevistas, a fim de verificar a frequência e o local de ocorrência de determinados morfemas, fonemas ou mesmo lexemas. Tá certo? Muitas criações são criadas por analogia, ou seja, casos parecidos, né? Ok?
Bom, vamos entrar especificamente nos tipos de formação de palavras. As formações de palavras, elas respeitam basicamente os grandes dois processos de formação de palavras é o processo de derivação e de composição, como eu havia dito para vocês. Essa câmera tá meio estranha. Acho que vocês não me veem direito. O processo de derivação e o processo de composição, tá? As derivações, elas podem ser progressivas, ou seja, com adição de afixo ou de afixos, ou regressivas, com a supressão de afixos ou desinência, tá? Ahn, Vamos dizer assim, do ponto de vista da derivação progressiva, há três tipos de derivação progressiva: a sufixal, a prefixal e a parassíntese. E haveria um quarto tipo de derivação, mas é uma derivação regressiva, que é a derivação regressiva, tá? Algumas gramáticas não vão trazer outro tipo de derivação que eu vou colocar aqui e que vocês vão ver sobre outros nomes, que é a derivação imprópria, tá? Que nós tratamos quando nós falamos do fresqueia, tá? A primeiro tipo de derivação que a gente pode tratar é da derivação sufixal ou só sufixação, tá? Que é a adição de um prefixo, é a adição de um afixo no final da palavra, tá? Após o radical, tá? Pós-posto a radical, tá? Os sufixos, morfemas derivacionais que pospõem o radical para a formação de novas palavras, são formas presas, tá? São formas presas, oriundas em grande maioria dos sufixos latinos. Em número reduzidos aos gregos, ou de cunho erudito, tem um errinho aqui, e raríssimos são germânicos e provavelmente ibéricos. Também aqueles que são de procedência obscura ou duvidosa. Aqui, que questionam se são de origem indígena, africana, etc. Né? Até porque não há muitas pesquisas nesses ramos, então, obviamente, a procedência vai ser julgada como duvidosa ou obscura, né? Bom, existem os sufixos de formação popular, que são ão, inho, eiro, ado, dura. E existem aqueles de formação erudita, que são anzil, ara, ulo, ário, ato, tura. Como, por exemplo, companzil, mocarra, módulo, primário, candidato, formatura. Tá? Importante vocês saberem disso. Vejo aqui uma informação interessante que está na gramática da UI, que logo depois a gente vai questionar, que é que os sufixos, eles normalmente alteram o significado da palavra que se agregam, tá? Tal como os prefixos. Só que, ao contrário dos prefixos, eles provocam a mudança da classe gramatical da palavra primitiva. Tá? Então, lembrando que os sufixos eles são nominais, verbais ou adverbiais, no sentido de que dão origem justamente a nomes, a verbos ou advérbios, nós temos aqui o exemplo de ponto mais eira, ponteira. Tá? Então, aqui não mudou a classe, mas aqui vai mudar. Ponta, ponto, udo, pontudo. Ponta, inha, pontinha, que não mudou. Rua, ruazinha, também que não mudou. Belo, belíssimo, também que não mudou. E aí vocês veem aqui a realização de aumentativo. Né? Feliz, idade, né? Um sufixo formador de substantivo. Então dá origem ao substantivo felicidade. Valor mais izar, né? O sufixo formador de verbos. Então origina um verbo. Valor mais um sufixo nominal oso forma o adjetivo oso, né? Formador nominal de formador de adjetivos, né? E valoroso, né? A partir de que eu tenho valor valoroso, eu pego esse adjetivo e anexo a mente
para formar valorosamente. Tranquilo, né? A derivação prefixal ou a prefixação, né, como a gente viu, um dos processos mais produtivos da nossa língua, ela ocorre pela adição de um prefixo. Tá? Diferentemente dos prefixos, dos sufixos, os prefixos podem aparecer livres. Tá? Bom, os gramáticos, eles afirmam que a prefixação ela tem como produto a formação de novas palavras, com acréscimo de nova ideia a primitiva, ou seja, a palavra primitiva, ou com variação na ideia central. E esses gramáticos vão dizer que não se altera a classe gramatical. Tá? Então a gente tem alguns exemplos aqui, né? Como por, antepor, compor, contrapor, depor, dispor, expor, impor, interpor, justapor, pospor, repor, sobrepor, transpor. Inclusive tem um poeminha, eu esqueci o nome do autor, que é aquele forma, desforma, conforma, reforma, forma. Não sei se o Flávio vai lembrar. Se vocês colocarem na internet esse poeminha, vocês vão ver. Eu esqueci o nome do autor. Ele aparece muito nas gramáticas, né? Parece. Que é justamente isso daí, tá? Então eu posso ter também aí, né, o leal para formar desleal, né? Eu coloco des. Abrir para formar entre abrir, eu coloco entre. Felizmente, para formar infelizmente, eu coloco o prefixo negativo in. Veja que a classe gramatical dessas palavras não mudaram. Só que nós temos aqui justamente uma lexicógrafa, tá? E hoje em dia eu também chamaria ela de terminógrafa e terminóloga também, né? Que é a Ieda Alves, né? Ela tem um livrinho chamado Neologismo, Criação Lexical, e nesse livrinho ela vai justamente dizer, que nós podemos ler aqui, que os prefixos sim, alguns prefixos sim, podem fazer com que as palavras mudem de classe. Tá? Então ela vai citar sobretudo esses prefixos ante, extra, aqui embaixo, ante, extra, inter, pós, pro, pré, pró, sem, né? Que elas podem produzir sim mudança de função. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o exemplo, né? Temos dois exemplos aqui. Um exemplo é os pedestres também vão ficar muito felizes com o carro. Eles veem, os pedestres também vão ficar muito felizes com o carro. Ele vem da fábrica de acordo com as normas anti-poluição na Europa. Então, tem normas anti-poluição. Tá? Então, você tem o substantivo aqui e o adjetivo determinando o sentido de normas, né? Precisando no sentido de normas, caracterizando que normas são essas, qualificando essas normas. Tá? Do mesmo modo, nós temos um outro exemplo que é um acontecimento extra-pauta concentra as atenções dos bispos, o agravamento de doença do presidente eleito, etc. e tal, Tancredo Neves. Então, do mesmo jeito, você tem um acontecimento, o que? Extra-pauta. Tá? Então, extra-pauta está aqui mudando a classe gramatical de pauta ou de poluição. Tá? Então, esses prefixos, eles sim produzem mudança de posição. Agora, é bastante interessante a gente observar, isso vocês vão ver um pouco, talvez, em Fundamentos dos Estudos Linguísticos, que a classe das palavras é uma das críticas que se faz à análise gramatical contemporânea, sobretudo à análise gramatical tradicional, né, normativa e tradicional, que ela não leva em consideração os níveis maiores. Né? Aqui a gente consegue observar isso daqui dentro da frase, no nível frástico. Né? Então, por isso que se diz também que, por isso que eu também coloquei lá, que a morfologia ela tem um amplo leque, né, em relação
a estrutura formal da língua de uma maneira geral, tá? Porque ela ultrapassa, às vezes, a barreira da simples análise da palavra isolada, tá? Então a gente consegue distinguir isso. Por que a IEDA consegue distinguir isso? Porque ela pega textos e nesses textos ela analisa as palavras, a posição das palavras ali. Porque muitas vezes um adjetivo pode ser substantivo, né? Em outra posição, tá? Em relação à frase. Tudo bem? Acho que tá tudo bem, né? Tá todo mundo entendendo bem. Esse termo na última aula, todo mundo ficou quietinho, assim, foi a coisa mais rápida. E também é tranquilo, né? Bom, continuando. Quando há derivação, né, que a gente viu que esse processo por adição, né, a derivação, ela ocorre ao mesmo tempo, uma prefixação e uma sufixação ao mesmo tempo, ou seja, eu não consigo pensar sem ter tanto o prefixo e o sufixo na formação da palavra. Quando é simultâneo, tá, a prefixação e sufixação, essa derivação vai ser chamada de parassintética. Tá? Então, anoitecer, enfraquecer. Tá? Eu não consigo pensar só em fraco ou fracocer, nem noitecer ou só à noite, a não ser que a gente pense em outro termo aqui. Tá? O embelezar é um bom exemplo. Né? Eu não consigo pensar só em embelê, né? Embelo, né? Ou embela, e nem o belezar. Né? Você precisa ter o em e o exar junto para que você possa formar a palavra. Tá? A derivação regressiva, chamada de derivação regressiva, ela vai justamente dar pela supressão ou da desinência verbal do infinitivo ou do sufixo nominal. Tá? O sufixo nominal, quais são? Vai aí, quem responder rapidinho. Posso dar mais um pontinho. Em falar nisso, preciso falar sobre isso com vocês. Quais são os sufixos nominais? Até três, hein? Posso contar até cinco? Alguém vai conseguir dizer? Um, dois, três, quatro, cinco. Demorou, hein? Aí, mano, muito bem. Tá, é isso aí, tá? Sufixo nominal. Não. Sufixos nominais são os sufixos que são responsáveis, que dão origem a nomes, tá? Sufixo nominal, tá? São os sufixos que dão origem a nomes. Eu, na verdade, confundi vocês, né? Bom, tem vários sufixos nominais, né? Muito bem. Tá. É... Vocês não podem confundir os sufixos nominais com descendência nominal, hein? Tá. Tá, então aqui, por exemplo, os exemplos que tem aqui, eles estão com a supressão da desinência do infinitivo, tá? Então, entregar se torna entrega, escolher se torna a escolha e voar o voo, né? E aí que esse justamente o produto da derivação regressiva vai ser chamado de substantivo de verbal, tá? Sufixo? Uh-uh.
São desinências. Você deu as vogais temáticas. A resposta é que são muitos. Por exemplo, mento é um sufixo formador de substantivo. Tá? Dade é um sufixo formador de substantivo. Tá? Todo sufixo formador de adjetivo oso ou de substantivo, né, ele né, valoroso, valorosa, né, ele é um substantivo nominal. Todo sufixo que dá origem a substantivo, a nomes, né, substantivo e adjetivos, eles são sufixos nominais. Lembre-se que tem os sufixos nominais, os verbais e os adverbiais, tá? Então, oso, ada, mentum, né, udo e assim por diante. Todos aqueles que a gente viu. Tudo bem? Vou seguir em frente. Tá. Para falar dos substantivos deverbais, ou seja, esses oriundos da são substantivos, produtos, né, derivados, são substantivos derivados por derivação regressiva, né, por supressão. Eles são chamados de deverbais. Eles vão ser abstratos e sempre vão ser denotativos de ações, tá? Então, o mergulho, a ação de mergulhar, a entrega, a ação de entregar. Se, no entanto, não for assim, então vai ser o contrário, tá? Se ele não for assim, se ele não indicar a ação, então ele é o primitivo, tá? E o verbo derivado vai ser de outro jeito. Então, o reclamo, a reclamação, tá? Então, daí você não vai ter. Peraí, será que eu falei corretamente? Não. Vou pedir ajuda aqui para pensar num outro que não. Deixa eu pensar. Eu devia ter colocado exemplo aqui. Não, porque a reclamação, o reclamo, bombardeamento ou bombardeio são justamente os sufixos nominais, tá? O que eu não tenho aqui é exemplo de, de um que não é deverbal. Alguém pode me ajudar nisso daí? Deixa eu pensar. Consigo pensar aqui na hora. A entrega, entregar. Hum, hum, pode ser pensado nisso. Um fermento não ele dá origem a fermentar. É o contrário. Porque fermento é um substantivo, né? E para você. Porque eu não posso pensar que o fermento é a ação de fermentar, né? Se o fermento não é a ação de fermentar, então o fermento é o primitivo e o verbo vai ser o derivado. Isso, isso. Escova. Ah, ah, ah. Isso aí, tá? Deu pra ficar, acho que ficou mais claro, né? Tá? Bom, a derivação imprópria que vocês não vão ver no material, que eu acho que em algumas gramáticas vocês não verão, né? Ela, ela é justamente essa,
essa é o emprego de uma palavra fora de sua classe natural, tá? A âncora não dá origem, não significa a ação de ancorar, né? Tá? Então, né? Triste problema é um não, né? Então aqui ele vai estar o não vai, de advérbio ele vai estar na função de substantivo, tá? Ou os riscos deram uma festa monstro, né? Monstro, né? É um adjetivo e ele vai estar na função monstro, melhor dizendo, substantivo, ele vai estar na função de adjetivo. Deixa eu ver aqui que isso aí. É isso aí. É isso mesmo que o Flávio está falando aí. Tudo bem, em relação à derivação imprópria, é também chamada de conversão, habilitação, hipóstase também, tá? Ahn, Bom, o outro processo é o processo de composição. A composição, como o próprio nome diz, você tem um radical e você tem outro radical e você vai anexar esse radical um ao outro, tá? Então você vai fazer um parzinho, tá? Você vai anexar um ao outro, melhor dizendo, fazer colocando assim, né? Se essa, se essa composição, ou seja, a junção de uma coisa com a outra, ela for perfeitinha, não precisar quebrar nenhuma parte do radical de uma da outra, vai ser chamada de derivação por justa posição, tá? Então você só vai posicionar um do lado da outra, sem mudar nada. Se essa composição, essa junção de radicais, ela provocar que uma perca um pedacinho, então tiver que entrar na outra, talvez melhor dizendo assim, ela vai ser chamada por aglutinação, tá? Tranquilo em relação a isso, né? Então, a justaposição, nós vemos aqui os exemplos, né? A água de colônia, que nós temos aqui três radicais, sendo que uma delas é uma forma dependente, né? Com apenas significado gramatical. Conta, gotas, médico cirúrgico, Estados Unidos, pontapé, clarabóia, vai e vem, planalto, e assim por diante, tá? E por aglutinação, desculpa, planalto tem que vir aqui na aglutinação, né? Plano alto, planalto, tá? Que, ou seja, perde alguma coisa do radical. Aqui, essência, petróleo, gasômetro, tá? Planalto é um exemplo melhor que esses daqui, né? Porque a gente conhece a palavra. Petróleo também, petra, óleo, tá? Tudo bem em relação a isso? Se essa composição ela consiste na junção de radicais oriundos de línguas diferentes, vai ser chamado de hibridismo. Tá? As línguas diferentes normalmente pode ser grego, latim, grego, árabe, grego, português, grego, africano, grego, francês e assim por diante. Tá? E a onomatopeia é uma palavra que reproduz sons, ruídos que existem no dia a dia. Tá? A onomatopeia tem sido muito utilizada em algumas formas de quadrinhos, né, para expressar justamente, para dar som a uma determinada ação desenhada. Né? Vocês veem no mangá vai aparecer bastante a onomatopeia. Né? Tá? Tudo bem em relação a isso? Dúvidas? Tá, então eu vou encerrar esse
noção, né? Tá? Então eu estou voltando aqui com a gravação, né? Lembrando a vocês que a gente está entrando então no módulo 4, que é para estudar as classes de palavras. Nós temos esta e a próxima semana para estudar as classes de palavras e tentar fazer uma introdução à morfossintaxe, que eu não sei se vai dar para a gente introduzir bem, mas quando a gente tratar do assunto palavras variadas e palavras variáveis e palavras invariáveis, que vocês já viram que a gente tem tratando delas, né? Eu acho que para vocês agora vai ficar muito mais tranquilo entender isso. E aí eu vou tentar tratar isso, condensar as classes de palavras, tá? Entre hoje e a semana que vem. Eu acho que a gente não consegue. Eu vou tentar fazer isso como é uma revisão da nomenclatura gramatical, da gramática tradicional, né? Eu vou tentar fazer isso de uma forma mais detalhada, tá? Então, por isso que eu lembrei desse material que está aqui, que não respeita, repito para vocês, que não respeita aquela formatação do material que eu estava fazendo para vocês e que eu peço perdão, né? Porque eu tive que foi uma lembrança no momento que eu estava fazendo esse material, então eu vou tentar aqui manipular vários materiais, tá? Então, lembrando aqui, esse material, como vocês vão perceber, ele dialoga com várias gramáticas, da UI, com Bechara, com Cunha e Sintra, tá? Esse material, então, vamos seguir aqui, né? Esse material, eu estou abordando a nomenclatura gramatical brasileira, e nós precisamos lembrar que a nomenclatura gramatical brasileira, no que diz respeito às classes das palavras, né, ela define 10 classes de palavras. Os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes, os verbos, os advérbios, as proposições, as conjunções e as interjeições. Tá? A gente pode eleger um conjunto, podemos fazer uma reflexão em que a gente elege um conjunto de palavras, tá? A gente elege esse conjunto de palavras e a gente pode começar a se perguntar, mas como que eu vou estabelecer essa classificação? Tá? Vamos lá, slide. Bom, para estabelecer essa classificação, a gente pode se valer dos critérios que a gente já tinha pensado até então. Né? A gente pode pensar no critério formal. Então, a palavra ela tem um radical, ela tem, lembre da fórmula da palavra. Então, você tem primeiro o afixo, que pode ser zero, né? A gente lembra aqui que esse zero, para algumas pessoas que estão novas, é esse sinalzinho aqui, ou seja, é uma parte que ela não é ocupada, então a gente coloca o morfemazinho zero. A gente tem o radical, a gente tem a vogal temática, lembrando que ambos formam o tema. Depois a gente pode ter outro afixo. E depois a gente pode ter as desinências. Lembrando que algumas partes podem não ter. Tá? Então eu posso, lembrando aqui que tem a maioria dessas palavras que eu elegi, elas têm desinências de gênero e têm desinências de número. Então, nós estamos querendo saber como que a gente organiza essas palavras. Esse é o pensamento. Então, eu tenho estudante, ou estudante, a estudante, estudante, estudantes, no plural e no singular. Do mesmo jeito, a gente tem os números aqui, dois, duas, ou dois, né? Três, para, né, que não tem feminino, para no singular, aluna, aluna, alunos, alunas, ele, ela, eles, elas, não, não, né, só no singular, mas, só no singular, meu, minha, meu, meus, minhas, português, brasileiro, gostar, e assim por diante, tá? Eu elegi esse conjunto de palavras. Quando eu elegi esse conjunto de palavras, eu percebo que eu tenho um critério. E um desses critérios é a variação de número de gênero. Tá? Se eu pego essas palavras, eu vou colocar ali que tem algumas palavras que vão variar
e tem outras palavras que não vão variar. Depois a gente vai descobrir que tem algumas palavrinhas ali que elas vão promover outro tipo de variação, mas a gente está tentando distinguir o grupo de palavras, tá? A gente está tentando ali descobrir como é que eu faço para classificar essas palavras, tá? Ahn, tá. Então, dentre esse conjunto de palavras que eu percebi que são variáveis em número e gênero, eu percebi que tem algumas palavras que servem para designar seres, designar ou nomear seres animados ou inanimados, como aluno, português, brasileiro, ele, bom, na verdade, esse bom, né? Aquelas que servem para qualificar os seres e os objetos, como bom, né? Esse bom aqui não fica muito bom, mas bom a gente pode dizer também, né? O bom, né? O, bom, aquela que permite determinar o ser nomeado e designado como o estudante, um aluno, umas brasileiras boas, por isso que aqui não fica muito bom isso aqui. Aquelas que permitem qualificar seres ou objetos, como quantificar tem aqueles que permitem qualificar e aquelas que permitem quantificar. Né? Então, 2 alunos, 3 brasileiros bons e etc. E aquelas que intensificam ou modificam o sentido de um ser ou de uma ação, como, por exemplo, não estudar, gostar bem, né? Estudante muito bom, tá? Identificam e modificam da ação aqui no caso, né? Estudar aqui modifica o sentido, inclusive, de toda a proposição, né? Estudar, não estudar, tá? Pois bem, através desse raciocínio, a gente consegue estabelecer conjuntos, tá? Vocês lembram de conjuntos? Todo mundo lembra aqui na matemática de conjuntos, não é isso? Então eu posso estabelecer subconjuntos, né, das palavras que respeitam o critério de nomear. Então eu vou chamar esse conjunto de substantivos. As palavras que permitem qualificar, eu vou chamar de adjetivos. As palavras que determinam, tá? Eu chamo eles de artigos. As palavras que quantificam, substantivos numerais, e as palavras que modificam. Tá? Então eu vou colocar aqui que um é um conjunto A, o outro B, o C, o D e o A, dentro de um grande conjunto de palavras variáveis em número e gênero, tá? Que é esse conjunto A aqui. Tá? E o restante eu vou colocar ali num outro conjunto. Tudo bem? Em relação a isso? Então eu vou mudar aqui o slide. Tudo bem até agora, pessoal? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Tá. Eu estou tentando aqui expor um determinado. Tá bom. Um determinado raciocínio para vocês, né? Então a gente tem lá um conjunto de. Tá, tá. Ahn, conjuntos, né? Pensando aqui nas palavras variáveis em gênero e número. Lembrando ali que a gente estava estudando a questão da flexão. Né? A gente lembra que a gente tinha ali os afixos, que permitem a formação de novas palavras, né? Ou
ou mesmo os radicais, né, um somado com o outro, também permite a formação de novas palavras pelo processo de composição, né, e que a gente tem as flexões, ou seja, as flexões são realizadas pelas desinências, tá? E essas flexões são variações na forma da palavra, especificamente na terminação da palavra. Tem. Tá? Tá certo, Dorizete. Então, são variações que acontecem na forma da palavra, de modo a possibilitar com que ela exprima gênero e número, né? No caso das desinências nominais, gênero e número, masculino e feminino, né? Singular e plural, e as desinências temporais, as desinências verbais, que permitem você designar número e pessoa, lembrando que tem a primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Então, por isso que as desinências, nesse caso, vai ser sempre número e temporal, sempre vai ser junta. Né? Inclusive, teve um exercício que era aquele exercício de passar para o plural as frases, né? Muita gente estava errando nisso em algumas questões, tá? Que fazia, mudava a pessoa ou mudava o tempo. Não dá. É diferente de você mudar o tempo, de você expressar no plural. No mesmo tempo. Então tem o modo e tem o tempo. Modo indicativo, presente, modo indicativo, pretérito, futuro e assim por diante. Tá? Então a gente está pensando nesse conjunto A. Tá? Nesse conjunto A, a gente percebeu que a gente tem algumas semelhanças formais, tá? Que é o que se pode falar da estrutura interna das palavras, tá? Que a gente tem esse conjunto de palavras aqui que a gente pode analisar de acordo com essas desinências ou terminações, ok? Alguém está escrevendo aqui. A gente pode. Ah, sim. Calma, Flávio. Porque isso daí já foi, eu já, esse é um errinho ali que tá ali, tá? Isso sim, isso aí, tá? Porque depois a gente vai reconfigurar esses conjuntos aí. Mas mesmo nos exemplos dados não permite fazer essa alocação dos jogos de verbos no conjunto A, do mesmo modo. Depois que estava tudo feito, que eu percebi isso. Então, isso é um material a ser arrumado, mas sim, tá certo? Obrigado por me lembrar, tá? Boa noite, tá? Bom, então as semelhanças formais que a gente tem diz respeito a esses aspectos daqui das desinências, tá? Tá certo, Amanda. Bom, ahn, então, a gente viu ali que a gente tem as desinências de gênero, masculino e feminino, e as desinências de plural, que a gente poderia pensar nisso daqui. Só que, como a gente lembra, a gente viu que esse E aqui, ele vai constar em algumas palavras, né? Enquanto vogal temática, tá? Enquanto vogal temática, que vai comparecer em algumas palavras, tá? E lembrando que terminação é a mesma coisa que desinência, tá? Que é a que torna as palavras flexíveis. Aqui embaixo está escrito alguma coisinha, tá? As flexões permitem as variáveis, tá? Bom, hum, é bastante interessante a gente perceber que a gente pode pensar na oração, ou seja, isso daqui algumas pessoas talvez vão entender, né? Esse eixo vai ser chamado o eixo do sintagma, tá? Sintagma.
Paradigmático, tá? E esse outro eixo aqui, que é o eixo Y, vai ser chamado de paradigma, paradigmático, tá? Pa... Feio, né? Escrever assim. Paradigmático, tá? E é aqui que a gente percebe uma função muito importante das flexões, que é, uma vez que a gente tem uma frase, um sintagma disponível dentro de uma determinada ordem, na linha do tempo. Aqui eu posso pensar aqui que aqui tem uma boca, né? Eu tenho uma boquinha aqui falando, né? Tem uma boquinha aqui falando, tá? Tá? Eu tenho uma boquinha aqui falando, tá? Essa boquinha está emitindo som. Esse som vai ser emitido na linha do tempo, uma atrás da outra, tá? Então eu vou emitir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vocábulos para poder dizer o quê? Exprimir o quê? Que o aluno da Unipampa estuda o português brasileiro. Não é? No momento que eu emito isso, o aluno da Unipampa estuda o português brasileiro, necessariamente esse o ele vai significar por quê? Porque não é um a, porque não é um os, porque não é um as. Do mesmo jeito, aluno não é o, não é a, não é os, não é as. E assim por diante. Tá? Ou seja, veja que as flexões elas são extremamente determinantes. Se o gênero aqui for masculino, eu necessariamente aqui tenho que ter o masculino. Tá? Se for plural, eu vou ter aqui o plural. Se for feminino, eu vou ter o feminino. Tá? E vocês percebem que, mais do que isso, se eu tenho o plural aqui, tá? Eu vou ter o plural aqui também. Tá certo? E é aí que a gente entra num terreno que é a importância das flexões na frase, dentro da estrutura da frase, tá? Ou seja, para o estabelecimento da frase. Tudo bem em relação a isso? Vocês conseguiram capturar, visualizar? Tá certo, tá? Tá? Bom, aqui era só mesmo para explicar um pouco dessa diferença e lembrar aqui que eu posso ter outros tipos de palavras que vão para cima ou vão para baixo, se eu coloco num eixo. Tudo bem? Certo. Agora eu vou colocar outro slide. Cadê? Tá. Podem fazendo questões, eu vou rapidinho ao banheiro e já volto.
sua vez. Laurita, sim, né? Você pode pensar, na verdade, a organização da linguagem, pensando que sempre que eu vou dizer, alguma coisa vai se manifestar, né? Então eu posso pensar que isso está se manifestando em linha reta, ou seja, são uma palavra atrás da outra na boca, tá? E que ao não dizer isso, outras palavras elas não estão sendo ditas. Tá? E aí que vai possibilitar entender, inclusive, a relação de uma palavra com a outra e uma relação de uma palavra que não seja com as outras. Ou seja, para você, por exemplo, pensar nas desinências, etc., vocês vão ouvir falar disso, a morfologia ela vai operar num paradigma, né? Ela sempre vai pensar, se eu digo isso, não estou dizendo necessariamente várias outras formas. Mas essas outras formas, elas são determinantes. Por isso que o morfema zero é importante, para que você possa, na análise, depreender o que está implicado, né? Já é desinência ou não é? É desinência vogal temático. Para eu saber disso, eu preciso fazer várias comparações com outras palavras que não estão, né? E que existem na língua do mesmo jeito. Tá? Bom, vamos ver se eu consigo avançar mais, tá? O substantivo, tá? Bom, tá, eu tinha destacado em algum momento, né, os conjuntos das palavras variáveis. Depois eu percebi que tinha algumas palavras que eram variáveis em número, pessoa e tempo, que no caso é o conjunto dos verbos, e depois um outro conjunto de palavras que contém as palavras invariáveis. E por isso mesmo que o Flávio chamou a atenção dos adjetivos, dos advérbios irem justamente para esse conjunto C. Tá? Porque o primeiro conjunto vão ser o das palavras variáveis em gênero e número. O segundo conjunto serão das palavras variáveis em gênero e número e tempo e modo. Tá? E aí vai ter um conjunto C que contém as palavras invariáveis. Tá. Tá? Ali, Flávia, ó, tá, os advérbios já tá ali, já, tá? Isso daqui era só uma explicação, tá? Eu já vou passar para o outro. Tá. Aqui é uma coisa bastante interessante a gente observar, porque a gente está operando, num certo sentido, com um critério formal, né? Mas a tradição ela se baseia na língua escrita, né? E ela usa muito do critério semântico, ou seja, qual que é a significação, né? Então, por exemplo, segundo o critério formal, o substantivo, né, o descritivo estrutural, o substantivo é uma palavra variável, tá? Que contém o lexema ou semantema. Né? E já no critério formal, no critério semântico, é uma palavra, cadê aqui, que nomeia e designa seres animados ou inanimados, estados, ações, etc. e tal. Tá? Então, é importante a gente perceber que o semântico diz respeito ao sentido que a palavra tem, tá? O significado, melhor dizendo, tá? O significado. E o formal eu vou olhar só para a forma dela, tá? E o funcional é para eu pensar aonde que ela se posiciona para que ela seja ou não seja um substantivo dentro da frase. Tá? Ou seja, é essa palavra em função da posição que ela ocupa nas outras, dentro da frase. E aí a gente vê aí aparecendo, Laurita, um nomezinho que se chama função. Né? Tá? A gente não vai falar de função injetora, bijetora, né? A gente não vai falar disso, mas a gente vai falar também de função, tá?
Existem algumas definições de substantivos dadas, né, que vale a pena a gente se debruçar, né? Então, a gramática tradicional define os substantivos como substantivo as palavras com que se designam os seres animados ou que ela reagrupou como coisas, a saber, objetos, sentimentos, qualidades, fenômenos, etc. Tudo aquilo que dá para eu pegar como se fosse um objeto, mesmo que esse objeto seja abstrato, né? O amor, né? Alguém pega o amor na mão? Não, né? Assim, são substantivos André, gato, cadeira, revolução, reposição, tranquilidade, maldade, comporta, copo, casa. Do lado de vista da extensão, ou seja, do maior número ou menor de elementos aos quais a ideia pode aplicar-se, opunha-se os substantivos comuns, ou seja, da extensão. Tá? Veja que a gente está falando em extensão, em número, né? Tinha os comuns, que pode se aplicar a elementos pertencentes a um conjunto ou de coisas às quais o substantivo se aplica da mesma maneira, ou próprios, que só se aplicam a um ser ou uma coisa em particular. Daí a gente pode pensar no nome, nos sobrenomes, os nomes de lugares, nomes geográficos e assim por diante. Aí considerou-se, todavia, que lua, sol eram substantivos comuns, embora o conjunto só compreenda um único elemento. Veja que, inclusive, se fala em conjuntos. Né? Por outro lado, substantivos próprios podem também se tornar comuns. Então, um Judas. Ah, aquela criatura é um Judas. Tá? Repartiram-se também os substantivos em concretos e abstratos, e indivíduos e coletivos, conforme a natureza do que designam, critério puramente semântico. Conforme a natureza daquilo que se designam, eu faço a classificação. Ou seja, não é uma classificação que eu estou vendo desinência, radical, etc. Tá? E o substantivo pode ser caracterizado formalmente por um gênero e varia em número. Tá? Deu para vocês perceberem bem os critérios que estão em jogo para eu classificar. Aqui no caso o semântico e o formal. Tá? Quando vocês forem ver uma gramática como a da UI, vocês vão ver que o substantivo é uma palavra variável. Veja que interessante. Né? Já começa desse sentido e que nomeia seres, vegetais, etc. Tá? Veja aqui que ela faz uma distinção interessante. O substantivo apreende os seres numa visão estática. Tá? Já o verbo numa visão dinâmica. Tá? E ela chama atenção, como a gente já viu, né, no caso do porquê, na derivação imprópria, né, em que eu posso mudar classe, que eu posso ter substantivizações. Ou seja, eu posso transformar uma palavra de outra classe em substantiva, principalmente colocando um artigo na frente. Tá certo? O Flávio iria se manifestar por alguma razão. Ah, tá. Bom, nós vimos que o substantivo é uma palavra que varia em gênero e número, né? E que é uma palavra que designa seres, ou nomeia seres, ou substâncias, objetos, né? Esses substantivos, né? Então aqui a gente tem os exemplos, tá? O homem, Pedro, Maria, cidade, Lisboa, Brasil, Senado, fórum, clero, árvore, animal, né? E os que designam noções, ações, qualidades tomados como seres, nós temos justiça. Tanto que a gente pode colocar a justiça, a verdade. Em francês, né? Vocês vão ser sempre, se vocês algum dia for estudar francês, ou vocês, se alguém aqui sabe francês, vai perceber que em francês sempre tem o artigo na frente. Né? O artigo é sempre dado, coisa que em português não necessariamente. Né? Então aqui estaria em francês se fosse a justiça, a verdade, a glória.
a colheita. Tanto que em francês, a nomenclatura, o substantivo não tem o nome de substantivo, tem o nome de nome, né? É o nome, tá? Então, por isso que a gente fala tanto em nomes, nomes, nomes e nomes, tá? São palavras que nomeiam, que servem como nomes, ou de lugares, instituições, etc., ou como ou como substantivação, né, como se fosse um nome de alguma coisa, tá? Que é o substantivar-se. Bom, aqui só tem uma outra definição presente na gramática fácil. E deste modo, a gente tem que a nomenclatura gramatical brasileira, ela vai classificar os substantivos incomuns e próprios, inconcretos e abstratos, tá? Também vai ser classificado desde o ponto de vista da sua formação, né? E a gente viu que formação ali é derivação, composição, etc. Ou seja, em primitivo ou derivado. O primitivo quer dizer que ele não é derivado, tá? O primitivo ele é o radical e mais a sua vogal temática, a sua desinência, e acabou. E o derivado ele recebe um afixo ou a gente pode, isso aí, ele recebe um afixo, tá? No meio ou no fim. Não pensando nos infixos, ou seja, prefixos ou sufixos. E nós temos aqui o simples ou o composto. O composto é aquele que é resultado do processo da composição, tá? E do ponto de vista da flexão, lembremos aqui que os substantivos, eles vão ser ditos que eles vão ter aqui os masculino e feminino, tá? Lembrando aqui, lembrando não, né? Depois a gente vai ver melhor que tem aqui o epiceno, o comum de dois gêneros e o sobrecomum, tá? No que diz respeito ao gênero. Isso daqui é como está na nomenclatura gramatical brasileira. Tá? Depois, em número e em grau, aumentativo e diminutivo. Lembrando que a gente já fez críticas aqui a essa questão do grau, porque ele é feito por afixos. Tá? E os afixos não, eles geram nova formação de palavra. Tudo bem? E também tem os coletivos, é isso que eu estava esquecendo dos coletivos. Tudo bem em relação a isso? Estou muito rápido. Tá. Espero não estar tão rápido. Bom, espero que a gente consiga. Preciso ir mais rápido, é que a gente acabou tratando de outras questões. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. E, bom, se a gente for pensar nos critérios semântico e formal, a gente vai perceber que, do ponto de vista semântico, os substantivos eles são classificados em comuns e próprios, concretos e abstratos. Não é verdade? Lembrando aqui que os coletivos vão entrar entre os substantivos comuns. Só deixa eu revisar uma coisa aqui. E aqui eu deveria colocar também
Entre os substantivos concretos, esses substantivos concretos aqui, eles são classificados, a divisão substantivo comum e abstrato entraria aqui dentro dessa classificação de substantivos próprios, tá? Próprios e comuns, segundo aqui uma determinada gramática, tá? Mas ou eu classifico eles em comuns e próprios, e assim como coletivos, ou concretos e abstratos. Flávio, você concorda com isso aqui? Tá. Por quê? Porque, veja bem, segundo o critério semântico, a gente vai pensar na significação desses substantivos, tá? E aí a gente pode pensar eles como critério formal da sua formação ou critério semântico, tá? Na segundo, eu não lembro qual gramática que é aqui, eu acho que é do Bechara, os concretos são aqueles substantivos que eles dão nome a seres com existência independente. E já os abstratos, eles dão nome, deixa eu ver aqui minha colinha, dão nome a coisas e seres de existência dependente de uma pessoa ou coisa que as provoque. Então, ação, estado ou qualidade. Tá? Pois os próprios e os comuns seriam justamente substantivos, subdivisão dos substantivos concretos. Exatamente. E por isso mesmo que dentre os próprios eu derivaria para os comuns e os próprios. E dos comuns eu tiraria os coletivos. Tá? A gente pode pensar nessa divisão. Tudo bem? Tudo bem para todo mundo? Tá todo mundo pegando? Não estou muito rápido? Tá. Bom, o... tá. Tinha outra Amanda que estava aqui. Não sei se ela está pegando, a Amanda William, está conseguindo se concentrar. Lembrando para a Amanda que eu tenho gravado algumas conferências, eu tenho gravado e disponibilizado no Moodle. Então você pode recorrer a elas. Claro, acabam ficando vídeos gigantescos, né? Como esse aqui já tem 72 minutos já esse daqui, né? Então, mas estão lá gravados a pedido de alguns colegas. Bom, e eu posso pensar também no critério formal. Então, como a gente viu, o critério da formação de palavras, né? Ou simples, ou composto, ou primitivo, ou derivado, né? Lembrando que o primitivo coincide ali o radical primário e acabou. Né? E o derivado ele vai ter um afixo, anexado e tal. O composto vão ser mais de um radical e o simples vai ser um radical, um radical só, tá? Bom, isso daqui era um outro tipo de pensamento, tá? Uh, tá, é que eu coloquei aqui, fiz um esquema matemático aqui. Deixa eu ver se isso daqui vai ser bom para você. Deixa eu ver aqui. Ah, então, que eu posso ver um conjunto de elementos, não é verdade? Eu posso ver um conjunto de elementos, são todos substantivos, tá? Então, esse grande conjunto A, que é o conjunto dos substantivos, eu vejo um outro conjuntinho ali dentro desse grande conjunto. Aqui é o conjunto das palavras variáveis em gênero e número, certo?
eu estou vendo só o conjunto dos substantivos. Esses substantivos, aqui dentro desse conjunto, tem determinados elementos que eu estou colocando aqui. 1 é o Walker Douglas, 2 é trabalho, 3 é felicidade, 4 é prazer, 5 é jaguarão, 6 é estudante, 7 é obra-prima, 8 é Maria, 9 é Pandora, 10 é gata e 11 é constelação, tá? Então, esse conjuntinho A, ele é formado por todos esses elementos mais x, tendendo a um número limitado. Tá? Bom, a gente pode ver que existem dentro desse conjunto alguns elementos dessa natureza. Tá? Alguns elementos que discriminam os animais, porque as gramáticas colocam pessoas e animais, né? Mas na verdade todos somos animais, né? A Pandora é um animal, né? Eu coloco aqui, né? Eu posso dar nomes a animais, tá? Maria, Walker, Pandora, que é uma gata, né? É um animal de outra espécie, mas é um animal. Eu também sou um animal de outra espécie, mas é um animal. Todos somos animais. É interessantíssimo perceber como as gramáticas, mesmo as gramáticas, com toda a sua lógica, ela distingue pessoas de animais, né? Como se as pessoas não fossem animais. Né? Bom, a gente pode ver que tem topônimos, ou seja, cidade, topos, nônimos, antroponônimos, a gente pode dizer que são os nomes de pessoas. Né? Aqui vai ser só antropo, antropônimos, né? E aí continua aqui um nomezinho. Eu tenho atividade, eu tenho estado, eu tenho qualidade, eu tenho espécie, eu tenho grupo, né, constelação, eu tenho de classe, estudante, tá? Então eu estou dividindo esses substantivos, pensando, tá? Eu tenho, então, os substantivos que vão ser denominados de próprios, nos substantivos ou nomes próprios, que são aqueles que nomeiam seres animados ou inanimados. Então, eu tenho um ser inanimado aqui que é jaguarão, tá? Uma cidade. Tá? E eu tenho aqui, né, os seres animados. Eu tenho aqui uma pessoa e eu tenho aqui uma gata. Tá? E o lugar onde a gata mora, tá? Então são seres animados e inanimados, são substantivos próprios. Aqueles que não são substantivos próprios são substantivos comuns, tá? Dentre os substantivos comuns, né, nós temos ali todos os outros elementos: trabalho, felicidade, prazer, e assim por diante, obra-prima, né? Então, os nomes próprios ou substantivos próprios se opõem aos comuns, tá? Então, um nome próprio não é comum e um nome comum não é próprio. Tudo bem? Entre os comuns, existe os chamados substantivos coletivos, que eles dão nome ou designam uma coletividade, um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. É o caso da palavra constelação, que designa conjunto de estrelas. Tá? E aí você pode consultar o conjunto, nomes coletivos da sua gramática. Eu tenho alguns aqui, olha. Por exemplo, a gente pode pensar em álbum, né, que é um conjunto de fotografias e selos. A gente pode pensar em antologia, que é o conjunto de trechos da literatura. A gente pode pensar em armada, que é um conjunto de navios de guerra, né? Assembleia, que é um conjunto de parlamentares. Alcateia, desenvolve aí, Laurita. Alcateia é o quê? Conjunto de... E é isso aí. Muito bem. Então, alcateia está dizendo conjunto de lobos. A gente tem corja,
né? Que é um conjunto de canalhas ou de velhacos, né? Tá? A gente tem, a gente tem matilha, né? Que é um conjunto de cães. A gente tem Ah, eu já sabia, eu já sabia. A gente tem tropilha, que é um conjunto de cavalos, né? Tá, tá certo? Então são os nomes próprios. Agora, veja que o Bechara, ele vai, o Bechara na sua gramática, isso aí. O Bechara, ele vai distinguir os coletivos dos nomes de grupo. Ele diz que a gente não pode confundir. E que no caso dos nomes dos grupos, pode-se acrescentar o de. Então, por exemplo, bando de pessoas, cardume de peixes, bando de aves, bando de alunos. Quando você pode colocar o de, você tem nomes de grupos, não são coletivos. Tá? Cardume de peixes, de baleias, de sardinhas. Tá? Tá? Ao contrário de vinhedo, que não admite vinhedo de vinhos. Tá? Vinhedo é igual a uma coleção de vinhos. Tá? Mas veja bem que Jaui e o Cunha e Sintra, eles não vão fazer essa distinção. Aí que eu coloco para vocês, gente, ah, ah, a dificuldade de às vezes a gente lidar, né, com, 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 com as gramáticas, né? Então, o Bechara, que é um gramático muito conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, coloca uma coisa. Já a gramática da UI, do Cunha e Sintra não colocam isso, não fazem mínima distinção. O bando e o cardume está entre os coletivos, tá? No trecho da gramática fácil que eu coloquei para vocês lá no como que chama, no Moodle, vocês vão ver essa distinção porque é o trecho da gramática fácil do Bechara. Agora, se eu colocasse já o I e o Cunha e Sintra, vocês não iriam ver essa distinção. Pois é, Juliana. Pois é. Exatamente. Só lembro que devemos ter um cuidado. Coletivo é sempre uma palavra no singular. Isso. Ou seja, coletivo cardume, cardume é coletivo, cardumes não é coletivos. Sim. Mas veja bem, bem pontuado. O coletivo, ele justamente designa uma coleção, né? Exatamente. Juliana, então, é aí que eu falo para vocês que é importante a gente ter ideia de que em, em, as gramáticas falhas, elas tentam dar conta de uma coletividade, né, elas tentam dar conta da língua, né? Então, por isso que a gente precisa, e eu tento fazer esse esforço de trazer mais de uma gramática para vocês, para que vocês percebam, né? É difícil para mim, é difícil pegar o que elas estão dizendo e tentar sintetizar para vocês. Mas vocês estão se dando conta de que aquilo que está lá na sua gramática pode não ser aquilo que está na gramática do outro, né? Pensando em livro, né? Então não dá para a gente tomar a gramática como Bíblia, né? Como o livro que detém a palavra final, tá? Então o bom seria que a gente pudesse manusear mais de uma gramática. Tá? Então, é aí que consiste, vocês que leram Preconceito Linguístico, aí que consiste uma das críticas que o banho coloca. Né? A gente precisa, e aí que justifica também a postura do linguista, né? A pessoa que vai se interrogar por que, que é assim, por que, que é assado, e se dar conta de que os gramáticos tentam dar nomes para fenômenos que acontecem. Tá? Bom, só para terminar, né, para a gente lembrar aqui que os coletivos, né,
eles têm os coletivos de seres e os coletivos numéricos, tá? A UI chama atenção para isso, na gramática da UI, tá? Que é uma gramática que eu gosto bastante, né? Então, ano é 12 meses, bimestre é 2 meses, biênio, né? Resma, 10 folhas e assim por diante, tá? Ela só chama atenção para isso. Então, o que a gente pode perceber é que dentro de um grande conjunto, a gente pode ter subconjuntos, né? Dos próprios, o dos comuns. Dentro desse subconjunto, nós vamos ter o dos coletivos, tá? Isso aqui é toda uma nomenclatura matemática para conjuntos, tá? A gente também pode pensar aqui nos substantivos desde o ponto de vista semântico, né? Que ele pode ser pensado a partir da qualidade do ser nomeado ou designado em concretos e abstratos. A UI, por sua conta, olha o que a UI vai dizer, que a dicotomia concreto e abstrato, adotada pela nomenclatura gramatical, é irrelevante e controversa. Tais conceitos, na verdade, são mais filosóficos que gramaticais. Entendeu? Ou seja, você vê. Aí é o povo criticando a nomenclatura gramatical. Tá? Mas o substantivo concreto, né, é aquele que é palpável, né? Dá nomes a lugares, a seres, a coisas, a instituições. E o substantivo abstrato vai ser pensado enquanto noções, ações, estado, qualidade das pessoas, tá? Que vai ser chamado de substantivo abstrato. Não adianta a gente ter que estudar isso, porque isso está na nomenclatura gramatical brasileira, por mais que a UI critique, tá? Isso está na nomenclatura gramatical brasileira e isso pode cair nas provas de vocês, nas provas de concurso e etc. Vocês podem ser cobrados, vocês podem vir a trabalhar em alguma escola que adote uma gramática que considera essa subdivisão, tá? Por mais que a UI critique, tá lá. Tá? Então é importante que vocês saibam, né, que existe essa crítica e o que é, tá? Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Esse material, vocês querem que eu disponibilize ele no Moodle para vocês? Tá. Existem os videoaulas disso daí que eu explico, enfim, mas são muito grandes, né? Não sei, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Vocês, quem quiser, consegue abaixar aqui, né? Vocês veem que eles todos têm videoaulas, né? É um material que eu sempre tenho a referência bibliográfica no final, porque eu vou pegando isso. Eu estou um pouco preocupado com o tempo. Semana que vem, então, nós vamos trabalhar com os adjetivos, que é outro que dá o que falar, né? Os adjetivos dão um pouco mais o que falar, o substantivo vocês viram que dão o que falar. Depois nós temos que trabalhar os numerais e artigos, que é rapidinho, e os pronomes dão o que falar, tá? Então nós temos os pronomes dão o que falar, os verbos dão o que falar, os adjetivos vão dar um pouquinho o que falar. Aí as conjunções e o restante são mais tranquilos, tá? Eu não sei se vocês querem que a gente avance só mais um pouquinho da hora e eu trago, por exemplo, os artigos e os numerais, que são rapidinhos, para a gente já eliminar isso e deixa para a próxima aula adjetivos e os pronomes, para depois passar para os verbos. Tá? Prof, o questionário do 3, vou criar um tópico lá no. Tá, pode criar. O que vocês querem? Ou então não, já
Estamos cansados e a gente inicia na próxima. A gente inicia em ponto 7h30 ou 7 horas. A gente inicia e vai até as 10 também. A gente pode fazer isso. É porque vocês estão ouvindo, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte, como que chama? Na próxima conferência, na próxima terça-feira, a gente pode começar mais cedo, às 7 horas. Pode ser para vocês? A fim de... Quinta-feira, Flávio, então, bem perguntado. Tá, então hoje eu vou começar às 7 horas. Eu espero que a gente consiga vencer isso. Respondendo a pergunta do Flávio, Flávio, é assim, na quinta-feira eu não vou repetir a parte da formação de palavras, porque a formação de palavras é uma recuperação da aula da terça-feira que não foi dada e foi dada na quinta-feira que você assistiu. Então eu já vou direto para substantivos. Então, muito provavelmente na quinta-feira eu vou abordar os substantivos, esses slides de novo, e vou avançar. Eu acho que na quinta-feira, acabou que a quinta-feira vai avançar um pouco mais, a não ser que surjam muitas questões. Tá? Tá, pode participar, fique à vontade. Então, na quinta-feira eu vou tomar os substantivos, tá? E vou passar direto para adjetivos, numeral e assim por diante, tá? Porque o que vai mais dar problema, tenho certeza, assim. Essas nomenclaturas dos substantivos até que são mais tranquilas, mas os pronomes, esses dão problema. Esses dão problema. Pra gente nominar assim, sabe? A gente usa, mas eles dão problema pra gente nominar, tá? Não, é porque são muitos, né? São muitos tipos. E a gente. E eles são muito importantes, né? Os pronomes são muito importantes na língua, tá? Eles possibilitam que a gente substitua os nomes, né? Então, a gente pode. Eles são importantes mecanismos de coesão textual, né? Então, é por isso que demora, por isso que eu estou um pouco preocupado, tá? Então eu vou me demorar bastante nos pronomes e nos verbos. O restante é mais decoreba, preposição, conjunção, não tem muito o que dizer. Agora, os pronomes, bah, eles são terríveis. É, né? A gente usa, né, Flávio, na verdade, né? A gente usa os pronomes oblíquos. Me diga, né? A gente usa eles, né? Agora, claro, tem os mistérios da próclise, da mesóclise, da ênclise, né? Que daí já é uma questão de colocação pronominal, né? E aí? É. Então, por exemplo, o pronome átono nunca vem no início de frases, né? Por isso que se critica. Ah, não pode dizer me diga, tem que dizer diga-me, né? Não fique assustada, Gabriele, até vocês vão dar conta disso, tá? Depois eu vou retomar esses assuntos. Então vamos encerrar por hoje, que a gente começou às 7 horas. Na próxima quinta-feira, para quem quiser participar na quinta-feira, eu vou retomar a parte, não vou retomar a parte de criação lexical, eu vou retomar esse exercício que eu fui fazendo dos slides hoje de substantivo e tal. Provavelmente eu vou avançar para adjetivo também, e numeral e número, tá? E semana que vem, pronome, tá? Pronome. Na terça-feira a gente vai começar mais cedo, então
de tal modo que às 8 horas eu consiga pelo menos entrar nos pronomes e às 9 horas a gente consiga passar para os verbos e encerrar. Avisem os colegas para virem bem dispostos, porque depois acabou, vai ser a última conferência. Tá certo? Eu quero avisar para vocês que os vídeos das webconferências passadas já estão sendo preparados. Eles não foram postados antes porque eu nem encontrava a técnica que faz essa preparação, mas hoje eu já entreguei, ela já estava arrumando. Nem sei se ela já mandou para mim. Se ela mandou, eu vou colocar. Eu vou postar para vocês no Moodle, tá? E digo isso sobretudo para Amanda, que está aqui, a Amanda William, para que ela possa recuperar o conteúdo e perceber que tem determinadas questõezinhas que estão respondidas nesses videoaulas. Nesses videoaulas não, nas gravações das aulas que a gente está tendo, tá? Sempre, Amanda, tem 2 dias de aula, terça e quinta, tá? Na terça, são aulas repetidas, tá? São aulas repetidas. Então, não deu certo, não entendi, quero ver de novo na quinta-feira. Pode entrar na quinta-feira e ver de novo, tá certo? Não tem importância, tá certo? Deixa eu ver. Não é puxar saco, mas ótimo, para umas bavas do quarto senhor explica muito bem. Obrigado, Taiciana, obrigado. Eu fico contente, porque às vezes eu me sinto a pessoa mais ridícula da face da Terra. Tá? Eu fico contente que eu esteja conseguindo explicar para vocês um assunto tão delicado, ao mesmo tempo tão importante, né? Porque eu acho que a gramática tradicional tem pessoas que defendem, vocês viram a colega Amanda falando mais acima, que vocês vão ler muito que não se deve ensinar gramática na escola, que não se deve, né? Agora, eu não sei, eu penso que a gramática ela tem uma função da gente criar uma intelecção sobre o funcionamento da língua. Né? E isso possibilita com que a gente, pelo menos, comece a refletir mais quando a gente vai ler, quando a gente vai escrever, né? Quando a gente vai analisar um outro texto. Né? Ou seja, a gramática ela é um instrumento, né? é uma ferramenta de análise dos fatos da língua. De modo que a gente tem que fazer o melhor proveito possível disso. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque isso possibilita com que a gente se adeque melhor, se empodere em relação a determinadas ferramentas, né? É uma ferramenta, né? Então a gente se apodere dessa ferramenta e fique empoderado em relação a essas ferramentas. Ou seja, a gente consiga ler textos robustos, como os textos de lei, textos de juízes, textos de advogados, que às vezes a gente não consegue entender absolutamente nada, né? Por quê? Porque é justamente por conta dessas ferramentas que a gente precisa dominar. Então esse exercício eu acho sempre muito útil, tá? Mas é difícil, porque a gente tem várias, né? Então é como um computador, qual que eu vou comprar? O bom é que a gramática não é um computador, né? Então você pode comprar várias gramáticas. Mas imagina se as gramáticas fossem o valor dos computadores, que a gente tivesse que comprar vários para poder tentar dar conta de algum fato, tá? Então eu fico contente que Taiciana, obrigado, né? Eu tenho tentado melhorar, tá? Ah, isso é ruim. E eu acho importante vocês colocar. Então, logo, eu preciso fazer isso também, gente. Eu preciso fazer isso também. Logo, eu vou postar para vocês o questionário para avaliação do curso. É sempre bom vocês responderem de forma sóbria, né? Porque essas avaliações, depois elas
são enviadas para órgãos para ver se o curso vai manter ou não vai, se o curso está bom. Se não... Mas é muito bom vocês colocarem as críticas que vocês têm a colocar. Eu acho que é muito importante, sobretudo aqueles espaços, tá, gente? Façam isso nos grupos. Convida a Amanda, William, para entrar nos grupos de vocês, né? Façam essas críticas de forma sóbria, de forma consistente, de forma contundente, de tal forma que o corpo docente se dê conta, ou um ou outro professor se dê conta dos seus procedimentos, tá? E quero dizer para vocês também que no semestre que vem, talvez, ou quero dizer que no site já está disponível o quadro de horários, tá? Se vocês forem lá, as orientações para matrícula, o calendário acadêmico de 2020 já está no site. Vocês já podem conferir, pode espalhar a notícia, tá? Eu estou pensando em ofertar uma disciplina chamada Linguagem e Psicanálise, tá? Para a gente estudar uma obra do Freud, não de forma exaustiva no sentido que a gente vai estudar a obra direitinho. Não tenho certeza se eu vou oferecer essa disciplina ou não, tá? Mas ela já consta lá. Então, quem quiser fazer, já saiba que é para ler a psicopatologia da vida cotidiana do Freud e discutir ele, sobretudo pensando nos aspectos educacionais, saúde mental e fatos linguísticos. Quem gosta mais de linguística vai observar os fatos linguísticos. Quem tiver interesse em aquisição de linguagem, psicopatologias, tá? Vai poder se debruçar sobre isso. Quem quiser se debruçar, pensar isso nos aspectos educacionais, também vai poder pensar, tá? E essa disciplina eu pretendo que ela seja tanto presença híbrida, tá? Então quem quiser vir aqui no campus, eu vou reservar uma sala e a coisa vai acontecer naquela sala com participação de pessoas à distância, tá? Vamos ver como que vai ser, porque o ano que vem eu quero escrever um livro, então eu não sei se eu vou conseguir dar tudo isso para vocês. Eu preciso escrever o meu livro. De encontros no polo, os grupos de estudos, valendo horas. Olha, se vocês organizarem direitinho, por que não? Flávio, você é de que polo? Eu não sei. Alegrete. Alegrete não tem grupo de estudos? Eu achava que tinha, mas vocês podem sim organizar. Ah, tá, tá. Você mora em Uruguaiana. Sim, é possível organizar. É possível organizar. É possível organizar isso. A gente pode estudar isso, né? Aí, para fazer isso, tem que ter um projetinho. Pode ser um projetinho. Pode ser, pode ser. Teria que pensar o projetinho, as pessoas que vão participar, a quantidade de encontros. Aí a gente submete. Pode ser registrado, um professor pode registrar, daí já conta certificação, hora, toda aquela coisa. Tudo projeto que vocês querem desenvolver, eu quero fazer uma palestra, etc e tal. Vocês podem tentar encaixar isso num projeto de um professor, né? Vocês podem tentar fazer isso, mas vocês. E aí a gente vai conversando da melhor forma possível. Agora, lembre-se que a gente está numa instituição pública, que as coisas não acontecem assim da noite pro dia, né? E então precisa daquele tempo, que daí vai para a comissão, daí você deposita o projeto, e assim por diante, né? Tá? Mas é possível sim organizar assim. Tá? De repente, um grupo de estudos de gramática normativa, num polo, e aí vocês estabelecem calendários, né? E aí eu acho muito útil e pode ser cadastrado como um projetinho de ensino de repente, ou de extensão, ou de pesquisa mesmo, né? A gente pode pensar nisso daí, tá? Gente, é isso.
A gente podia ter falado de numerais numerais e artigos. Olha aí, ó, gente do céu. Tá bom, pessoal. Então, boa noite para todos vocês. Eu não sei se vocês têm mais questões. Eu não sei se eu registrei todo mundo. Eu acho que eu registrei, né? Eu chamei o nome de todo mundo no começo, que tá aí. A Arison, a Amanda, o William. O Arison tava, eu chamei. A Amanda, o William também está. Ah, é a Amanda William. Amanda, depois me manda uma mensagem que você não está na minha lista, inclusive. Hã? Amanda William. Ah, não. Tá sim, tá sim. É que você é a Lopes. Tá. É que só tá aqui Lopes. Tá, você tá sim na minha lista. Mas de qualquer forma, você pode me mandar uma mensagem de forma que a gente faça isso. Tá, a Beatriz eu coloquei. Você lembra se eu te chamei na hora, Beatriz? Carmen, eu lembro que sim. Juliana Dávila também sim. Laís também sim. Leci. A Natália Lopes eu creio também, que eu coloquei. E a Taiciane também. Cadê? A Amanda. Deixa eu só conferir se a Natália tá aqui. Natália Lopes tá aqui, tá? Então é isso, pessoal. Boa noite. Então, para vocês. Espero que vocês sonhem bastante com substantivos concretos, abstratos. Tá bom? Boa noite, pessoal. Nove do um. Preciso mudar no mundo o horário.